agradeço a vocês dois pelo convite, né? Deixar claro, já começando com a ironia, que eu sou o famoso socialista de iPhone. Sim. Né? Porque eu acho que o iPhone ele tem de ser sim compartilhado, assim como o MacBook, o iPad, e aí a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, que a galera acha que quem é socialista é tipo franciscano. Faz voto de pobreza, bota uma túnica e vai pra rua e toma aqui meu iPhone, não precisa de chip, pra que a vida vamos ver de ar. E na verdade não, a gente quer uma democratização maior do acesso aos bens de costume, de consumos, perdão, a outros bens que a gente precisa ter na sociedade e até consumo material, que é algo que todo mundo deve ter direito também. E é muito legal isso porque geralmente quando a gente olha, a galera fala, você é de esquerda, colocam todo mundo no mesmo bolo, que é o bolo da galera mais comunista, né? Qual que é a diferença? Explica, porque tem muita gente que ainda não conhece de como você se posiciona como socialista, o que você discorda ou o que você concorda com a galera mais comunista. Então, isso até gera uma polêmica, porque eu me considero um cara de centro-esquerda, como as pessoas chamariam, né? E hoje, nesse contexto da polarização, quem é de centro-esquerda é direita. É liberal. É liberal. É liberal. Tanto que eu sou social-democrata, né? Eu acredito que a gente precisa ter um Estado mínimo, até que a gente tenha... Eu não acredito que o comunismo não possa funcionar no futuro, mas eu acho que a gente precisa passar por esse caminho transcendental do socialismo ali, para começar a reduzir um pouco ali a participação total do Estado, como a gente vê algumas pessoas querendo aí, que o Estado, ele não deixe de existir, não deixe de intervir, né? Como os liberais propagam, por exemplo, aí, ou então defendendo a ideia da meritocracia. A gente vai dar para quem não consegue de jeito nenhum. O resto é só se esforçar um pouquinho que consegue. E na prática a gente sabe que não é bem assim. A gente estava até falando no off aqui, por exemplo, que eu que estou fora da bolha, entre aspas, né? Eu até vi o Ferrez falando sobre isso esses dias, que é importante, eu sou um preto passável. Eu não tenho cabelo preto, eu não tenho uma pele tão escura. Então, eu sou o preto que se eu tiver, por exemplo, um dia tiver lá 2 Paulos comigo e eu passar pela polícia, a polícia falar: e aí, irmão, tá tudo bem com você aí? Tá tranquilo aí? Tá, porque os caras são mais retintos que eu, por exemplo. E a gente vê a dificuldade que a gente tem em alcançar alguns níveis. Então, isso gera uma polêmica em relação a ser de esquerda ou não ser de esquerda, porque a galera acha que só existe um tipo de esquerda, que é a esquerda comunista utópica. E aí até tem aquela confusão sobre Cuba, China, Coreia do Norte, Venezuela, e por si só já se desexplica ao mesmo tempo, porque de uma forma bem genérica e resumida, um Estado comunista, tudo que tem no país ou no Estado ali pertence ao povo. É o povo que... É como se fosse uma sociedade... Vou tentar até usar um pouco da história aqui, como se fosse uma sociedade gentílica. É tudo para o povo, através do povo e com o povo. Numa sociedade socialista, a gente acredita na necessidade de um Estado capitalista mínimo. Ou seja, a gente quer que o Estado esteja ali presente, provendo aquilo que nós precisamos e que às vezes não conseguimos alcançar por causa das desigualdades, que em alguns casos são naturais, em outros são estruturais. Mas a gente acredita que para chegar talvez no passo do comunismo, a gente precisaria ultrapassar essa barreira para mostrar, tá vendo que dá para funcionar reduzindo um pouco? Só que aí quando a gente vê sempre essas polêmicas, pega um exemplo de Cuba, pega o exemplo da Venezuela, pega o exemplo da Coreia do Norte e o da China, que agora acho que é o mais tosco. A China é a maior economia do mundo atualmente, isso não é de boca. O Paulo Gala, que é um dos maiores economistas do Brasil, junto com o Eduardo Moreira, ele já disse que em números a China já passa dos Estados Unidos. E aí quando você vê o Daniel Silveirino na China, a China não é comunista, é um socialismo light. Por quê? Porque como a nação é desenvolvida, então não dá para empurrar ela no mesmo barco de Cuba, que sofre, por exemplo, embargos econômicos. E quando entra nessa discussão de comunismo, vai para Cuba. Cuba não é comunista, mas eu poderia ir para Cuba, porque Cuba é socialista e eu sou socialista, eu poderia ir para Cuba. Vá para Venezuela, poderia ir para Venezuela também, que também é socialista. E essa é a polêmica que as pessoas acabam encontrando quando eu adoto esse discurso de ser social-democrata, que eu acredito que a gente precisa ter um Estado capitalista mínimo. Porque senão os seres humanos têm alguns conflitos, e o Paulo, como filósofo, sabe bem disso, que inclusive lá quando os caras começaram a se questionar e tentar entender o mundo por outra perspectiva, por outra ótica, eles começavam a responder condutas internas dele. Então a gente tem alguns interesses individuais e algumas condutas individuais que sempre se sobreporão por outras pessoas. Então assim, a gente precisa passar por um processo de amadurecimento. Por isso que eu não acredito nessa ideia de que a gente vai conseguir chegar aqui com um bando de revolucionário armado e dizer, é comunismo agora, porra, e acabou. Não, porque as pessoas confundem ainda socialismo com comunismo. Acham que quem é de centro-esquerda é de direita.
Então como é que você vai promover essa revolução sem passar do começo sem passar pelo começo da revolução? A gente tá pulando as etapas. Vamos deixar eles aprendem na prática o que é ser socialista, bora. Pega uma arma aí, vamos ali, pronto. Você matou fulano, então. Isso é ser comunista. Você matou cicrano, isso é ser socialista. E não é genericamente assim, algo muito mais complexo.